Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eco Maranhense. Sou Mauro Carramilo Júnior e trarei neste primeiro vídeo breve apresentação pessoal e profissional, bem como falarei sobre o projeto Brasil, Grande Nação Cooperativa, uma oportunidade no caos. Sou advogado, ecodesenvolvimentista da região Nordeste e co-criador do movimento União Democrática Desenvolvimentista Ecológico como um instrumento de direção de indivíduos, de militantes e de novos quadros de partidos políticos ou organizações que se encontrem entre o centro e a esquerda do espectro político e ideológico, ou seja, identificados à centro-esquerda. Esse projeto objetiva vencer a guerra de narrativas que hoje o Brasil atravessa, através da verdade e não da mentira, e assim, ao final, pretende, com suas ideias e soluções, radicalizar a democracia baseada nos pilares da igualdade e da justiça social. Irmãs e irmãos, para compreendermos a realidade brasileira e propor soluções para os grandes problemas nacionais, faz-se necessário resgatar ou recontar a história verdadeira do nosso país. Para tanto, a fim de que não fiquemos em generalizações vazias e impraticáveis, busquei recontá-la, reescrevê-la a partir da perspectiva da exploração dos recursos naturais, especialmente os minerais. Creio que só assim poderemos revigorar nossa identidade e elevar a inteligência espiritual que em momento oportuno apresentarei a vocês. E assim poderemos, quem sabe, gerar um campo fértil para um compromisso possível. Acredito, é necessário que façamos um compromisso possível diante do cenário triste e lamentável que nós vivemos em todos os aspectos praticamente, desde o aspecto ecológico até o sanitário que nos acomete. Esse projeto esboçado visa justamente atender modestamente, modéstia à parte, o povo brasileiro, dono de todo o poder que emana da nossa Constituição Federal. Trago aqui uma frase de autor desconhecido, mas bastante utilizado pelo Dr. Jackson Lago, que diz basicamente: quando o grande tambor rufa, os pequenos acompanham. Então, meu objetivo neste vídeo, através deste canal, espero que compreendam e que ao longo do tempo ganhem a confiança, a credibilidade de vocês, que possam dar os likes, compartilhar, porque acredito ser de extrema relevância os assuntos que ao longo vamos abordar. Posto isso, passo a falar um pouco sobre quem sou, o que aspiro como cidadão e como cristão. Tem uma frase que gosto sempre de expor em minhas palestras, em minhas rodas de conversa, que diz o seguinte: somos um só corpo formado por diversos membros humanos, somos uns fortes. Isso quer dizer que precisamos formar esse corpo, sermos humanos de verdade, acreditar em Deus e no próximo, para que possamos juntos sermos fortes e derrotarmos todos os inimigos, superarmos todos os obstáculos, enfim. Sou nascido e criado, casado também na cidade de São Luís. Para quem não sabe, São Luís é a capital do estado do Maranhão. Sou formado em Direito, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão. Sou membro das comissões de defesa da educação e de direitos difusos e coletivos da Ordem dos Advogados. Sou cofundador e estou como coordenador do Fórum em Defesa da Área de Proteção Ambiental do Itapirá, COFAI.
Sou militante do movimento ecotrabalhista estadual e municipal do Partido Democrático Trabalhista. Estou como presidente da Associação de Esporte e Lazer do Quatrac. Estou também como coordenador do Grupo de Trabalho Ecologia e Espiritualidade e de secretário executivo do Fórum Estadual de Educação Ambiental, FEA. Como coloquei também, sou cofundador do MUD Brasil e através deste vídeo passo agora a falar um pouco sobre esse projeto de origem genuinamente imaginativa e de natureza progressista, repito, chamado Brasil Grande Nação Cooperativa, uma oportunidade no caos. Mas antes disso, lembro, registro aos amigos e amigas que nos acompanham, que já na adolescência decidi que eu cursaria a faculdade de Direito, mas até então a minha motivação, sendo bastante honesto, não era a paixão pelo papel que a imaginação institucional tem para despertar, acredito eu, a genialidade adormecida do nosso povo, que deve a si a sua própria emancipação política e econômica, e que tem como dever jurídico e moral cooperar em todos os sentidos imagináveis e reais para o desenvolvimento da nossa nação. Então, a nossa nação, acredito eu, que só vai vir a cumprir o seu papel ideal, que acredito que é o de cooperar como aliada de todos os povos do planeta Terra para uma tarefa de paz interna e externa, e que essa paz seja com dignidade, uma paz que resulte das nossas instituições, da garantia dos nossos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo, da inviolabilidade da soberania nacional e da constante construção de uma vida melhor para as atuais e futuras gerações. Então essa é a nossa motivação nessa empreitada que hoje se inicia. Destaco que a minha motivação à época foi ter descoberto numa caixa box um jornal com a publicação do resultado do vestibular que o meu pai realizou para a Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, e naquela época ele colocou que direito era a graduação que ele mais queria cursar e infelizmente não pôde, por ter atingido pontuação suficiente somente para o curso de Geografia e o de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, onde acabou optando por este último ofício, esta última profissão, para orgulho dos amigos, dos familiares, já que ele logrou êxito, sucesso nessa estimada instituição brasileira, e que, segundo a pesquisa Ibope, salvo engano, ali de agosto de 2019, elegeu o Corpo de Bombeiros como a instituição de maior confiabilidade. Isso há mais de 10 anos ocorre consecutivamente e vamos dizer assim, é a manifestação dos brasileiros e brasileiras por todo o país em reconhecimento a essa instituição que tem como missão, vamos dizer assim, proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente para o bem-estar de toda a sociedade. Então, amigos e amigas, seguidores do canal Eco Maranhense, com esse objetivo já em mente e terminado o ensino médio, procurei não perder tempo. E já no primeiro semestre ali do ano de 2019, eu matriculei-me no curso de bacharel em Direito da Faculdade do Maranhão, FACAM, uma instituição de ensino superior privada na qual dei início à minha caminhada no mundo jurídico.
e a qual devo hoje a minha formação. Companheiras e companheiros, é, muito me orgulho ainda como acadêmico de direito, por ser adepto do método de aprender a ser, a conviver e a fazer as coisas com dedicação e paciência. Procurei sempre estagiar, mesmo que em sua grande maioria sem bolsa auxílio de estágio. Mas confesso que este preço não era tão difícil suportar, porque diante da relevância do chamado, acredito ter, e da fé numa recompensa satisfatória futura, apesar de desconhecida, também sempre tive comigo o pensamento de não aceitar que a busca pelo dinheiro em si, que estimo ser tão somente um papel pintado, onde o mais forte hoje, que é o dólar norte-americano, vamos dizer assim, tenha que ditar as regras do jogo. E também, até mesmo por acreditar que ele não tenha outra utilidade senão a básica de ser um meio de troca por bens e serviços. Ou seja, sempre acreditei que ele em si não é merecedor de uma vida humana, e também por ter aprendido ali na época do catecismo da Igreja Católica, para mim a verdade bíblica inserta lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo de mesmo número, que nos ensina que adquirir a sabedoria vale mais que o ouro, e que antes adquirir a inteligência que a própria prata. Então, com esse pensamento, essa motivação, sigo confiando de que é possível ter um presente e um futuro muito melhor do que esse que nós observamos e vivenciamos. É oportuno aqui trazer também aos amigos uma mensagem de motivação que admiro e que está no livro chamado Pacal, a chamada, o preço e a recompensa de uma missionária na Amazônia. Peço licença para ler a passagem do livro que diz que Deus escolhe quem Ele quer para o seu serviço, que podemos não ser o ideal na visão de algumas pessoas, mas Deus é o Senhor da seara, companheiros e companheiras, e cabe a Ele a escolha de seus ceifeiros. Ele faz do impossível possível e abre as portas até no vento para que seus propósitos sejam realizados. Certamente Ele tem um plano em cada um de nós, para cada um de nós, em nossas vidas, mas para tanto precisamos confiar nele, devemos colocar em ação a fé, e se preciso for, Deus, Ele vai fazer até com que os grandes se curvem diante de você, amigo e amiga. Por isso, seja sempre obediente à voz do Senhor, mesmo que nós não compreendamos, porque o que ele encomenda, ele paga. Pode ter certeza disso, porque ele é o dono de todos os recursos e nunca a obra dele deixou de ser realizada por falta deles. O que às vezes nos falta é a chave que abre todas essas portas. E essa chave é a fé. Nossas realizações serão do tamanho da nossa fé. Então, para mim, além dessa motivação aí desse livro, essa passagem desse livro, desse chamado, gostaria de deixar registrado que foram os conhecimentos adquiridos nos estágios não remunerados que contribuíram para a minha seleção no estágio remunerado em um escritório de advocacia renomado e para o meu êxito no exame da OAB ainda como aluno. Então acredite realmente na importância de fazer
um estágio, ainda que não seja remunerado, porque nada é por acaso. Ali você vai ter a oportunidade de adquirir o conhecimento necessário para abrir novas portas. Portanto, além de ter estagiado sem remuneração em alguns órgãos públicos, que eu destaco aqui a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, ter estagiado na Vara de Família e na Vara Civil do Fórum Desembargador Sarney Costa, na cidade de São Luís, posso dizer que pude com eles aprender na prática o caminho que se deve seguir para obter o melhor, para dar a prestação das atividades administrativas e jurisdicional de forma adequada com a lei. Depois de muita resiliência e foco, tive a bênção e a oportunidade de ser selecionado e de ingressar ali como estagiário com direito a uma bolsa mensal satisfatória na filial em São Luís do escritório piauiense, então chamado João Azevedo Brasileiro Sociedade de Advogados. Essa empresa advocatícia tinha como carro-chefe a tese de recuperação de créditos do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização dos profissionais do magistério. A tese basicamente será explicada em momento oportuno e algumas considerações sobre essa guerra jurídica que se estende desde 1998, perdura até os nossos dias, e que os entes mais pobres da Federação Brasileira, infelizmente, entre eles o estado do Maranhão e São Luís, acabaram sendo prejudicados pela atuação da União Federal. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Vocês terão a oportunidade de acompanhar. Então, companheiros, após colar do grau de bacharel em Direito e passar no exame da OAB, eu fui logo contratado como advogado júnior do escritório referido e permaneci ali até o ano de 2019. Nesse momento, a partir de então, dediquei-me, me esforcei para esboçar esse projeto e que hoje dou início à apresentação do mesmo. Como membro da Comissão de Defesa da Educação e de Direitos Difusos e Coletivos da OAB, colaborei ali ativamente, meados de 2018, na criação da Frente de Defesa e Valorização da Advocacia e dos Profissionais do Magistério, com o propósito ali de, à época, assegurar, defender o pagamento dos honorários advocatícios e dos 60% aos professores municipalistas e estaduais com os recursos recuperados do extinto Fundef. Exposta esta pequena apresentação pessoal, profissional, que a meu ver é necessária, dou início à exposição de forma resumida da história, dos exemplos e das ações voluntárias relacionadas ao FAI, uma organização, como bem coloquei, do terceiro setor para a defesa da ecologia integral e difusão da educação ambiental como ferramenta de mudança nas relações do ser humano com o ambiente, em especial como apoio à gestão da unidade de conservação do Itapiracó, conforme linha do tempo que eu colocarei aí na descrição desse vídeo, que consiste num documento elaborado por nossa entidade e que serve para ressaltar a importância dos eventos e para construir uma história comum para as comunidades locais. Companheiros, essa linha do tempo ela é extremamente necessária, porque entendo que a história, além de ser uma ciência social, é também uma narrativa, uma produção cultural, razão pela qual é uma ferramenta de organizar
até o tempo. Desta forma, concluo que produzir uma linha do tempo é uma forma de marcar os eventos históricos importantes temporalmente, para que aprendamos mais sobre eles e também compreendamos em contexto amplo, né, vamos dizer assim, para a fim de preservar a memória destes eventos. Estamos aí caminhando para 20 minutos de vídeo. Resumidamente, o Fórum em Defesa da APA do Itapiracó, ele emergiu ali da articulação da sociedade civil organizada dos complexos Coab e Quatrac, que são dois bairros vizinhos, e que teve por objetivo impedir um loteamento de interesse de uma pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, que se julgava detentora de uma área correspondente a mais ou menos 17 mil metros quadrados dentro dessa área de proteção ambiental do Itapiracó, que fica precisamente na Avenida Joaquim Mochel, no bairro Quatrac 4, na cidade de São Luís. E diante desse fato preocupante, amigos e amigas, em fevereiro de 2018, destaco que foi realizada uma primeira reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para a discussão do problema. Vocês podem ver lá na linha do tempo. Essa questão foi levada à Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Maranhense, pelo então deputado estadual, hoje deputado federal, Beira do Pindaré, filiado ao Partido Socialista Brasileiro. A reunião contou ali com a presença do então secretário de Estado do Meio Ambiente, Marcelo Coelho, e também com membros do FAI. Na ocasião, companheiros, diante dessa nossa provocação, o secretário à época garantiu que a venda dos lotes seria embargada e que o órgão gestor, que é a SEMA, no caso, em hipótese alguma, deixaria ocorrer a destinação desse espaço especial para outros fins que não o de uso fruto da própria população de dentro do entorno dessa unidade de conservação. Então, indignado com a pretensão dessa empresa, nossa comunidade se mobilizou e em fevereiro de 2018 ainda nos reunimos e ali realizamos uma passeata de manifestação pelas principais avenidas desse complexo Coab Quatrac, que acabou em frente a uma famosa igreja do bairro Quatrac 1, hoje santuário, mas à época chamada Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Além disso, dando continuidade a essa luta em defesa vamos dizer assim, da preservação dessa unidade de conservação, em março de 2018, numa faculdade chamada Pitágoras, realizamos uma audiência pública que foi realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da ALEMA, e ali nasceu formalmente o FAI, o Movimento da Sociedade Civil Organizada, e justamente após mobilização e a participação de cidadãs e cidadãos militantes que atuam em defesa da proteção do meio ambiente em parceria com instituições governamentais e não governamentais. Isso eu coloco porque deixa registrada a importância da luta coletiva, do compromisso, da responsabilidade que cada cidadão tem para a defesa tanto do meio ambiente quanto de qualquer direito que esteja sendo violado, seja por quem for, tanto pelo poder público como, no caso concreto, apresentado por uma empresa privada. Em 28 de março de 2018, nós realizamos a segunda reunião lá na Comissão de Meio Ambiente da própria Assembleia, e nesta, com a presença do então superintendente da Superintendência de Patrimônio da União no Estado do Maranhão, então o secretário, o engenheiro
ambiental Rafael Carvalho, que na oportunidade assegurou a todos os presentes na reunião que a área pretendida pela empresa privada não pertencia e nunca pertenceu a ela. Então isso nos deixou bastante satisfeitos, pois a União e o Estado, o governo do Estado do Maranhão, se colocaram à disposição da defesa do meio ambiente. Em março de 2018 também, na Comissão de Meio Ambiente da Lema, nós nos reunimos com a então presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, Carolina Estrela, para discutir sobre a proposta de implantação de um ecoponto na APA do Itapiracó, e onde tivemos uma sinalização positiva. Contínuo em junho de 2018, o registro que fizemos a primeira caminhada ecológica do FAI, com o intuito de alertar os órgãos competentes, conscientizar e mostrar à população que a APA Itapiracó passa por um processo de degradação acelerado e silencioso, em um espaço verde vital para a histórica cidade de São Luís. Participaram desse evento alunos de duas comissões de meio ambiente e qualidade de vida, uma da rede pública municipal, da escola Unidade de Educação Básica Primavera, e outra da rede de ensino estadual do Centro de Ensino Professora Maria Pinho, hoje Centro Educamais Professora Maria Pinho. Alguns dias depois, ali em junho de 2018 ainda, fizemos a primeira reunião de mobilização para formação do Conselho Consultivo da APA do Itapiracó, no auditório da Faculdade Pitágoras, com a participação ali, ou a organização da SEMA, sendo até então esse o maior objetivo do FAI, já que o Conselho Consultivo tem uma importância fundamental para a gestão da unidade de conservação. Já no dia 22 de setembro, a Igreja Nossa Senhora de Nazaré, em parceria com o FAI, realizou a primeira caminhada ecológica do Círio Ecológico, a fim de expor também para a comunidade católica a importância de conservar e preservar a unidade de conservação do Itapiracó. Em outubro de 2018, o FAI teve mais uma meta realizada, ou seja, a assinatura da ordem de serviço da construção do ecoponto na APA do Itapiracó, justamente na área que supostamente estaria um loteamento e onde se encontrava um lixão. Em 1º de dezembro de 2018, o FAI participou de um evento chamado Empório Social em uma das praças do bairro 4x4, chamada Praça das Árvores. Esse evento foi idealizado e organizado pelo comitê gestor desse espaço público, que foi o primeiro do gênero ali no estado do Maranhão, e também participamos no dia 14 de dezembro da Dia de Limpeza na Avenida Litorânea. Então isso demonstra a atuação em diversas frentes em defesa do meio ambiente, buscando sensibilizar as pessoas sobre a responsabilidade socioambiental. Em março de 2019, já ali lançamos a campanha Coleta Solidária no então Centro de Ensino Professora Maria Pinho. Em março de 2019 também ocorreu a segunda reunião de mobilização para a formação do Conselho Consultivo da APA do Itapiracó, mais uma audiência necessária para a implantação do Conselho Consultivo. Em março de 2019, participando da caminhada de Convívio e Cidadania, ou a primeira via sacra da fraternidade na APA do Itapiracó, como um gesto concreto, organizada ele pela Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do bairro Coab, em alusão à campanha da Fraternidade 2019, cujo tema foi Fraternidade e Políticas Públicas.
e o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. Está lá previsto em Isaías 1:27. Em abril de 2019, fizemos uma reunião com o novo superintendente da SPU, Coronel Monteiro, para tratar a respeito da ocupação e do domínio da APA do Itapiracó. Em junho de 2019, houve a realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de São Luís. Em 8 de junho foi finalizada a campanha Coleta Solidária, com a doação de uma Smart TV aos docentes e discentes do Centro de Ensino Professora Maria Pinho, enquanto que no dia 27 de junho de 2019 iniciou-se o funcionamento do Ecoponto Itapiracó, o primeiro do complexo, da região do complexo Coab e Quatraque. Então isso demonstra que vale a pena a luta coletiva, vale a pena a luta comunitária. Enfim, já quase no final de 2019, mais precisamente em novembro, mês de novembro, após diversas reuniões e diálogos por iniciativa do Fórum em Defesa da APA do Itapiracó, amigos, em um pouco mais de 22 anos da criação da APA do Itapiracó, que ocorreu ali em 23 de junho de 97, através do decreto estadual número 15.618, houve a eleição dos conselheiros do tão esperado Conselho Consultivo da Unidade de Conservação de Uso Sustentável, conforme previsto na Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Então, vê-se que, se não fosse a atuação de uma instituição, de um movimento da sociedade civil para implantar esse conselho consultivo, talvez ainda hoje, em 2022, esse conselho não tivesse sido ainda implantado. Até aqui, quis deixar claro a vocês que nos dão o prazer da audiência, como advogado e militante social, deixo claro que vem atuando ativamente e positivamente na elaboração de ideias e na execução de boas ações, desde a concepção da organização nas áreas de assistência social, ambiental, saúde e educação, bem como quis demonstrar as experiências e a razão pela qual eu, como cidadão e cristão, mereço a atenção de vocês, internautas, sejam aqueles visíveis ou invisíveis, que estão dando aquilo que vocês têm de mais pretensioso, que é a atenção, que é o tempo de vocês para conhecer um pouco sobre esse projeto em questão. Então, amigos, considerando que a América Latina possui países com algumas das maiores desigualdades de renda do mundo, dentre eles o nosso país, o Brasil, que em pleno século XXI abriga milhões de pessoas que sofrem com a extrema pobreza e passam fome, considerando que o Maranhão continua sendo um dos estados mais pobres da federação, apesar dos esforços dos últimos anos, e que uma nova sociedade deve orientar a produção para a satisfação das necessidades autênticas, começando por aquelas que podem ser descritas como bíblicas, como a água, alimentos, vestuário, habitação, mas incluindo também os serviços básicos de saúde, educação, transporte, cultura e esporte, que são direitos sociais constitucionais que não podem faltar para ninguém, considerando que um dos meus objetivos é contribuir para a formação de uma nova geração de cidadãs e cidadãos maduros que agem e pensam local e globalmente, considerando que a política e a estratégia juntas constituem atualmente uma área de conhecimento transdisciplinar que interage em especial com as ciências políticas e militares, com o direito, com a sociologia, com a administração, com a economia, com a história, com a geografia, com a ecologia e relações de cooperação no âmbito municipal, nacional, regional e também internacional.
considerando ainda que a transdisciplinaridade me ensinou que a globalização não permite que sejamos apenas cidadãos ou cidadãos de cidades, estados e países, especialmente porque vivemos numa casa comum, onde todos os seres vivos estão interligados de alguma forma e mantêm relações uns com os outros e com o meio ambiente, considerando que a falta de informação confiável, de ideias, de ações inovadoras e promissoras e a não descoberta do poder da cooperação ainda são um empecilho para a evolução da humanidade e, sobretudo, por acreditar para a preservação da natureza, considerando que a visão do FAI é ser reconhecido como um fórum de referência na defesa e promoção dos direitos humanos na cidade de São Luís, capital maranhense, que carrega o título de Patrimônio Mundial da Humanidade por sua história e que fora concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, em 6 de dezembro de 97, na cidade de Nápoles, na Itália, considerando que a minha associação ao FAI buscou prestar comumente um serviço próximo da excelência e conforme as legislações que regem as áreas que atuo, considerando que o primeiro setor concerne ao Estado, que o FAI se enquadra no terceiro setor, que consiste em um conjunto diversificado de instituições e organizações que atuam em prol do bem comum e da cidadania, sem fins lucrativos, considerando que, por ter um saber jurídico, sou encarregado obrigatoriamente no aconselhamento, defesa e preservação e representação das entidades que hoje faço parte, considerando que tenho um compromisso com o cumprimento da função social no Estado Democrático de Direito, que foi instituído pela Constituição de 1988, considerando que muitos são os desafios e as demandas que virão pela frente nas áreas de atuação antes mencionadas e outras possíveis nas comunidades, considerando que o projeto defendido vem em boa hora por poder contribuir de maneira significativa para a consecução dos objetivos constitucionais e populares, e finalmente, companheiras e companheiros, por acreditar que todas, cidadãs e todos cidadãos e cristãos devem assumir o compromisso de atuarem como defensores de princípios e valores tanto constitucionais como bíblicos. Somente o conhecimento pode libertar a mulher e o homem das amarras da ignorância, e por ter consciência de que devo atuar como agente multiplicador e transformador em todas as entidades e organizações que participo, é que elaborei com amor e sugiro a leitura do presente trabalho, bem como que assistam aos vídeos que ao longo de alguns meses irei publicar, e que aspira acima de tudo, primeiramente, como qualquer obra, possibilitar aos seus leitores, aos internautas, após a identificação e problematização de alguns assuntos, temas polêmicos, que vocês, amigos, emitam seus juízos de valor sobre as soluções exibidas para as demandas coletivas aqui especificadas. E, segundo, por querer cooperar e por esse projeto buscar ser um instrumento estratégico e real na busca da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e na construção do ecodesenvolvimento nacional e, por que não, internacional, até mesmo porque nem as leis nem as taxas obrigam os cidadãos a respeitar o meio ambiente se esse respeito espontâneo não lhes for inculcado pela educação, conforme destacou o político francês Jacques Vernier. Enfim, destaco a todos vocês, amigos e amigas, que estão acompanhando este vídeo, que este projeto busca afastar a visão apocalíptica do presente e colocar em foco a visão holística, e em última instância ser uma visão profética, traduzida em narrativa boa
não indicada para pessoas obtusas, isto é, insensíveis e rudes. Com essas palavras, gostaria somente de agradecer a atenção de vocês, convidar para que continuem assistindo aos vídeos que serão publicados e dizer também que, na medida do possível, estaremos trazendo a este canal alguns entrevistados para tratar sobre os temas polêmicos esboçados nos vídeos futuros, bem como discutir alternativas que sejam palpáveis a um futuro melhor para todos nós, possamos justamente radicalizar a democracia baseado justamente na igualdade social e na busca da felicidade geral da nação. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo do canal O Eco Maranhense.